junto com a gente. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu Rádio Esporte em Debate até as 19 horas e 30 minutos. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Matheus Regis vai fazer falta ao Guarani. Ele que vai jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, vai fazer falta no Guarani, que vai disputar a Série C? Opine 971021493. 971021493. Com o elenco que disputou o Campeonato Paulista, mais os 3 reforços acertados: Darley, Diego Tavares e Gustavo 25. Você colocaria a Ponte como favorita a conquistar o título da Série C? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Diretoria do Guarani libera Matheus Regis para acertar com o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora dos planos do Bugre para a disputa da Série C, atacante se despede do Brinco de Ouro com apenas 5 partidas disputadas. Guarani acerta a contratação de Rafael Werneck para o Sub-20. Zagueiro de 20 anos estava no Esfera e acumula experiência no Bayern de Munique. Guarani é inserido na categoria prata do programa de excelência da Federação Paulista de Futebol. O programa acompanhou os clubes paulistas ao longo de 2024 e vários quesitos, como gestão e finanças, torcida, base, infraestrutura e desempenho técnico avaliaram o time do Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube negocia compra dos direitos econômicos de João Vitor. Pautas da Ponte Preta. Diego Tavares comenta sobre a importância do tempo de preparação. Diego Tavares diz que vai focar nos treinamentos para chegar na estreia em 100%. Gustavo 25 se coloca à disposição de Valentim após se recuperar de lesão. Gustavo 25 explica o sobrenome 25. Ponte Preta acerta a contratação do zagueiro Darley Santos. Atleta de 30 anos, disputou o campeonato goiano pelo Craque de Catalão e vai defender a Macaca na Série C.
Diego Tavares e Gustavo 25. 2 primeiros reforços da Ponte falaram ontem, pela primeira vez, com a camisa alvinegra. Ponte é inserida na categoria bronze do Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube oficializa proposta para renovar empréstimo de Dudu. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta terça-feira o diálogo da equipe do VAR para confirmar o pênalti de Arboleda em Vitor Roque, na vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o São Paulo no Allianz Parque. Abre aspas. Ele faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário. Esse contato, ok? O pênalti está confirmado. Fecha aspas. Diz o VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza, durante a análise do lance. Pauta 2. Todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2025 são patrocinados por Betis. Segundo que 90% deles, com as empresas de apostas esportivas na posição de patrocinador master em destaque no centro do uniforme. Pauta número 3. Manchester United anuncia projeto de novo estádio para 100 mil pessoas. Dono do clube revelou que vai demolir o Old Trafford e construir uma nova arena do zero até 2031 ao lado. O Manchester United ainda não revelou como o projeto será financiado. Segundo o jornal inglês The Athletic, o time considera vender os direitos de nomeação, chamada Name Rights. E assim, a sua nova casa terá ajuda para pagar pela construção. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que responde pelo som e vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E no Switch, Lucas Pessoa, ele que faz o corte da imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h12 em Campinas. Esporte em Debate, hoje até às 7h30. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda
Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, grande abraço pra todos, um abraço especial. Tô achando que eu tô com o microfone lapela, vamos começar tudo de novo. Tudo bem, Batista? Boa tarde a todos, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, não é? Estamos prontos aqui a serviço do rádio, por gentileza, vamos colocar a produção, né? Porque o Carlos Henrique está sem o celular aqui que está carregando, para ver as pautas do dia no Fala Galera. Meu Deus. Com o elenco que disputou o Campeonato Paulista, mais os 3 reforços acertados, você colocaria a Ponte como favorita a conquistar o título da Série C? Não, de jeito nenhum. Está muito longe disso. Estou falando a parte teórica, né? De repente, a parte prática, com a bola rolando, a gente muda de opinião. Por enquanto, o que foi contratado e o que tem aí desde o Campeonato Paulista, na minha modesta opinião, faltam peças. Vamos à segunda colocar. Ai, meu Deus do céu, olha lá. Matheus Regis vai fazer falta ao Guarani, com todo respeito ao atleta, que ele tenha muito sucesso no Botafogo de Ribeirão Preto, seja feliz, mas no Guarani, Batista, ele não vai deixar saudades. São 17 horas e 15 minutos, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, primeiro meus sentimentos pelo ocorrido com a sua queridíssima irmã barra mãe, né? Que foi ela que criou as informações que você passa pra gente. E segundo, não dá pra cravar que a Ponte Preta vai ser favorita. É favorita pra subir com essa contratação, não. A Ponte foi contratada boi cansado, velho. Ah, mas tem que ter muita experiência. Então vai lá no lado dos velhinhos, para os velhinhos para jogar. Eles têm muita experiência, tem até 100 anos por lá. Tem experiência em não ter condições técnicas ou físicas para resistir às partidas de futebol, é complicado. Vamos fazer, que nem fala com o camarada aí, o nosso comentarista, CH. Precisa aguardar para ver. Vamos aguardar. Mas só contrata jogadores na estrada da volta. O boi cansado, né? Avelário Otolândia, um abraço a todos vocês. Boa tarde. Ok, um abraço, muito obrigado e obrigado aí pelos sentimentos, né, os pêsames. Passamento da minha querida irmã. Muito obrigado. Avelar Martins de Hortolândia, abraço para você. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é Carlinhos Japonês. Por favor, me responda 2 perguntas, por gentileza. Como é que ficou o caso do Albano da Inter de Limeira, hein? Vai contratar, não vai, tá? E a outra segunda pergunta, já que o Guarani está com um pouco de dinheiro aí, será que não teria condições de ele comprar aquele volante, o Natan? Eu não sei de quem que ele é, acho que deve ser do Red Bull. Eu não sei qual o valor também, não sei como é que ele veio. Porque esse é um volante que vai se fixar e futuramente pode dar lucro para o Guarani. O que você acha, Batista? Abraço para você, Carlinhos. Não tenho informação, né, sobre a evolução do Albano. Lá atrás eu tinha recebido uma informação de que o Guarani tinha negociado com o Albano, da Inter de Limeira. Mas o tempo passou e acho que essa negociação emperrou, porque até agora o Guarani não anunciou. Se bem que existe uma janela de exceção para jogadores que disputaram os campeonatos regionais. Como o Albano disputou o campeonato paulista, ele pode ser inscrito nesta janela que vai abrir no dia 10. Aliás, abriu ontem, né? Abriu ontem a janela e vai até o dia 11 de abril. Então, realmente, pode ser que ele seja inscrito aí nessa janela. E com relação ao Natan Camargo tem 19 anos, é muito jovem, sim, pertence ao Red Bull Bragantino. Não tem informação dos valores, mas acho que o Red Bull Bragantino não vai negociar
com o Guarani, né? Em definitivo, é isso que você está dizendo. O Guarani está com dinheiro, pegou 3 milhões da venda do João Marcelo. E aí poderia comprar o Natan. O grande problema é que é difícil negociar com o Red Bull Bragantino. Eu lembro da negociação do Léo Ortiz. Se transformou em novela por causa de R$1 milhão. O time do Flamengo queria pagar 7 milhões. E o Red Bull Bragantino queria 8 milhões. O tempo passou, o Red Bull Bragantino não arredou o pé, bateu na mesa e segurou a negociação. Qual time que tem condição de fazer isso? Só um time que tem o poderio financeiro que tem o Red Bull Bragantino. Final da história. O Léo Ortiz teve que abrir mão da participação dele. Ele tinha uma parte nos direitos econômicos. Teve que abrir mão para que o negócio pudesse se efetivar. Porque o Flamengo não abria mão, pagava 7. Se quiser 7, tá bom. Se não quiser, fica sem querer. E o Red Bull Bragantino, não, eu quero 8. Se quiser é 8, se não quiser também fica sem querer. Então, dois bicudos, né, tentando se beijar, como diz a expressão popular. E aí entrou o Léo Ortiz e falou, vou abrir mão aqui da minha participação. E aí o Red Bull Bragantino ficou com os 8 milhões que ele tinha necessidade por força de negociação. E aí o Léo Ortiz foi para a equipe do Flamengo. Acredito que negociaram o Natan Camargo em definitivo. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Agora, eu acho muito bom jogador. É uma outra história. Não estamos nem analisando aí a parte financeira ou a parte de negociação. Estou analisando a parte técnica. Volante moderno, de muita qualidade, bom poderio de marcação e ótimo passe. Mas gostaria de ouvi-lo também. Carlinho Japonês falou aqui do Natan Camargo, que o Guarani deveria contratá-lo. E você, hein, CH? Você usou um exemplo, você foi muito feliz no que você falou aí sobre o Léo Ortiz. É possível? Talvez seja, porque não deve custar tão caro assim, mas negociar com o Red Bull Bragantino não é uma tarefa fácil. Ou você tem aquilo que eles imaginam que o cara, que o jogador, que o atleta vale, ou esqueça. Né? Ah, você não pode? Perfeitamente. Devolve pra gente aqui, a gente fica com o atleta e tá tudo certo. Não muda nada na vida deles. 1 milhão pra cima, 1 milhão pra baixo, todo mundo sabe do poderio da empresa. Você veja só, o Red Bull Bragantino peitou o Flamengo. Tô falando do Flamengo, né? A maior arrecadação do futebol brasileiro. Peitou o Flamengo. E só foi o Léo Ortiz pra lá como, né, o que aconteceu, o Batista já relatou aqui. Enquanto não chegou no número que o Red Bull queria, ficou lá o Léo Ortiz quase 6 meses, né, Batista? Ou mais, sem sair dali. Eu acho uma boa tecnicamente, agora precisa ver se é possível. Eu não sei quanto custa, se está no tamanho do bolso do Guarani, mas de qualquer maneira é um jogador. Desses novos que vieram, foi para mim o cara que mais agradou, foi o volante Natan. 17:23, ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Rádio Bandeirante. Não sei se vocês estão informados. A Ponte Preta está negociando ou negociou já um goleiro. O sobrenome dele é Cais. É um rapaz loiro. Ele está no Brasilense. Já assinou o contrato, pelo que estou informado. Bom, dá uma pesquisada aí, se você não tiver por dentro ainda. Ela fica escondendo, mas a gente já sabe. Ele está no Brasilense, sobrenome Cais, ele é do Paraná, certo? Eu conheço o pai dele, tá bom? Tá o carro. Abraço para vocês todos aí. Joaquim da Vila João Jorge.
Joaquim, abraço para você, muito obrigado pela sua participação, né? Você tem aí uma informação privilegiada, porque conhece o pai do jogador. Eu não conheço, não tenho nenhuma informação. Goleiro Cais, sobrenome Cais, não conheço, não tenho informação. Posso tentar pesquisar, né? Mas quando você coloca goleiro Cais do Brasiliense, não aparece. Aparece Jefferson Hermes, goleiro de 28 anos. Então não tenho conhecimento não desse goleiro que você está falando. Precisaria de mais informações. E do lado da Ponte Preta, não tem informação também, né? Que a Ponte, como você disse, não faz nenhuma contratação, aliás, não faz nenhum anúncio depois de concluída totalmente a negociação e o contrato assinado. Existem casos de que o contrato já estava assinado e mesmo assim o negócio acabou não dando certo. Então é por isso que há uma preocupação grande de anunciar um jogador, porque depois ele pode ir para um outro clube e fica aquela impressão de que o negócio foi atravessado, de que passaram uma rasteira, passaram a perna. Então a Ponte só anuncia depois de que o contrato está assinado e que também o jogador fez todos os exames. Você já ouviu falar, conhece algum goleiro chamado Cais, que é do Paraná e está no Brasiliense, em CH? Não conheço. Sinceramente, deve chegar para terceiro goleiro da Ponte, né? Porque a Ponte não ficou com o terceiro goleiro. Isso, pode até acontecer, mas sinceramente, você já checou, eu não conheço o atleta, então fica difícil a gente falar, né? Ó, esse é bom, se não é bom, se jogou, se não jogou, se sai bem do gol, qual a altura. Então a gente vai ter que pesquisar primeiro para poder falar a respeito, caso ele seja realmente jogador da Ponte. Bom, pode ser que o ouvinte também tenha cometido um erro de audição, né? Pode ser que ele tenha ouvido Cais, mas o nome pode ser Matheus Kaiser. Esse sim é goleiro do Brasiliense. Matheus Kaiser, ele tem uma história já no futebol, né? É um jogador de 30 anos, 1,94 m, bem alto, e ele jogava no Luverdense. Jogou o ano passado no Luverdense. Do Luverdense ele foi para o Brasiliense, 2024, 12 jogos. E no Brasiliense, em 2025, disputando lá o Campeonato Candango, ele realizou 12 jogos. É um jogador formado na base do Atlético Paranaense. Quer dizer, se for Matheus Kaiser, então pode ser que o ouvinte tenha ouvido Kaiser e entendeu Cais. Ou pode ser que ele tenha falado Kaiser, a pronúncia não saiu direito, né? E aí eu entendi Cais, mas seria Kaiser. Então o nome que existe é do Brasiliense, Matheus Kaiser. E aí, CH, existe aqui uma situação que possa realmente referendar o jogador. Formado na base do Atlético Paranaense, embora ele já tenha 30 anos. Ô Batista, é muito difícil. Você está colocando uma situação totalmente hipotética, trazida por com todo respeito, tá? Trazido por um ouvinte que eu, sinceramente, não conheço, não é? Ele está confirmando que é amigo de não sei de quem e a Ponte contratou. Amigo do pai do jogador. Assim, Batista, é muito difícil. Esse Kaiser aí que você está falando, se tem formação do Atlético Paranaense, mas ele não disse que é goleiro, o tal de Cais? Sim, goleiro. E esse Kaiser é atacante? Goleiro. Também goleiro. Matheus Kaiser. Vou pesquisar. A formação dele, se foi no Atlético, recomenda.
né? Sim. Vou pesquisar aqui e vou falar a respeito já para você. Agora, é especulativo, né, Batista? Totalmente. Sim, mas, né, quando surge um negócio desse tipo, você lembra do Mineiro, né? O taxista estava carregando o jogador e deu furo. Verdade. Aqui no programa da Rádio Bandeirantes, Leandro Bolles estava na apresentação e o Mineiro entrou, inclusive entrevistou o jogador, né? Colocou o jogador para falar. Então, o que acontece? É bom ficar ligado nesses negócios aí. O que acontece é que quando a gente fala nesse microfone, nós temos muita responsabilidade. Então, quando chega uma informação, seja de que canto for, a primeira coisa que eu faço e eu sei que o Batista faz é checar a informação. Porque isso aqui não é conversa de botequim. Gosto mas aqui muito não deu tempo de checar, né? Em tempo real, o programa ao vivo aí não deu para checar. Mas você está fazendo isso agora. Sim. É isso que eu estou dizendo. Né? Todas as vezes que chega essa informação, nós estamos checando. Para ver se realmente tem fundamento. Agora, se é a mesma posição, pode ter acontecido uma confusão de entendimento sobre o sobrenome do dito cujo. E como vai e como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h32 em Campinas. Boa tarde, meus sentimentos. Seu Carlos Batista, Deus conforte você e os seus familiares. Seu CH, senhor, me tira aí uma dúvida. As organizadas do Corinthians fizeram uma reunião com os jogadores no sábado. Fonte Globo. Isso fará que amanhã o time goleie o Barcelona? Abraços, Carlos do Jardim do Lago. Você foi citado em CH. Reunião com organizada? O Corinthians tem que fazer 3 para levar para pênalti, não tomar nenhum, ou fazer 4 e não tomar nenhum para se classificar. Esse é o ponto. Não tomar gols. Né? Essa defesa do Corinthians é uma peneira. Mas antes eu quero falar da reunião com as organizadas. Isso eu respeito, tá? Eu até acho que o clube, caso ache legal, pode dar abertura para conversar essa coisa toda. Eu não quero e não gosto e não admito violência. Mas para mim não resolve absolutamente nada. Se os caras não quiserem dentro do campo, se eles não estiverem focados, organizados, esqueça. Você pode fazer a pressão que você quiser, não é? E no jogo de quarta, mais conhecido como amanhã, o problema não é o Corinthians fazer 4 gols, que é um problema, ou 3. O problema é não tomar nenhum. Veja o que aconteceu no final de semana aí com o Santos, sem o Neymar. O gol que o Corinthians tomou é uma brincadeira de salão. Foi no segundo pau ali com o Gustavo. O zagueiro do Corinthians tem uns 2,40 metros. E tomaram o gol de bola parada de escanteio. Isso é inadmissível. Fora os gols, você deve ter assistido Barcelona 3, Corinthians 0 na semana passada. Você viu a confusão tática e de comportamento do time do Corinthians. Em casa vai ser diferente, claro, né? A torcida vai impulsionar, vai dar aquele gás, mas se os caras não tiverem organizados, o Barcelona, para mim, pelo menos, já mostrou que é um time mais organizado que o Corinthians.
Agora, em valores individuais não há discussão, que o Corinthians é mais time que o Barcelona. Mas não adianta nada se não tiver organização. E eu pergunto a você, você acha que o Barcelona virá a Neoquímica Arena para jogar marcando saída de bola? Vai esperar o Corinthians. Sabe por quê? Porque o forte do Barcelona é o contra-ataque. Aí que mora o problema do Corinthians. Então, e o Corinthians vai atuar de que maneira? Você acha que toda essa boleirada ofensiva vai ficar no banco? Vai jogar Yuri Alberto, vai jogar Depay, vai jogar Garro, vai jogar Ranieri, Carrilho. Ele vai colocar o time, é fogo na bomba, porque precisa fazer os gols. O problema é a zagueirada lá não pisar na bola. Fato que tem ocorrido constantemente na zaga do Corinthians. Meus sentimentos pelo falecimento de sua irmã, segunda mãe. Lembro que pediu orações para recuperar a saúde dela quando estava internada. Que Deus conforte toda a família e ilumine o caminho espiritual dela, Emerson. Abraço para você, Emerson. Muito obrigado pelas suas orações, né? Mas Deus Pai Todo-Poderoso quis assim. E não devemos questionar os desígnios de Deus, né? Muito obrigado aí pelas suas palavras, tá bom? 17h35. Informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre, que liberou o atacante Matheus Regis, vai acertar com o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele não estava nos planos aí do Bugre para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 5 partidas disputadas com a camisa do Guarani, né? Não deu samba esse casamento entre Guarani e Matheus Regis. Teve toda aquela polêmica, o jogador veio da Ponte Preta, teve até boas atuações no começo, se machucou. Também teve a questão da foto dele registrada em uma balada da cidade. Então tudo isso contribuiu também para ser curto aí o relacionamento entre o Guarani e o Matheus Regis. Ele foi devolvido ao São Bernardo, que agora o emprestou ao Botafogo de Ribeirão Preto. Lá ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Matheus Regis está saindo, quem está chegando é o Rafael Weneck. Ele vem para o Sub-20, zagueiro, estava no Esfera, tem experiência também no Bayern de Munique, vem a princípio para agregar nas categorias de base do Guarani. Aliás, categorias de base que sempre tem trazido bons resultados, né? Vide aí o João Marcelo, jogador que foi negociado com o Atlético Mineiro. O Guarani foi inserido na categoria prata, programa de excelência da Federação Paulista de Futebol. Ele consiste, esse programa, no acompanhamento dos clubes paulistas ao longo da temporada, no caso a temporada de 2024. Foram levados em conta vários quesitos, como gestão, finanças, torcida, a própria base, infraestrutura e desempenho técnico. A partir de todas essas informações, chega-se a um ranking que apresenta clubes nas séries prata, ouro e bronze. No caso do Guarani, foi inserido na categoria prata. É importante até pelo reconhecimento do trabalho feito nas categorias de base. Bugre, que está nessa preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, a estreia na competição vai ser em casa, no Brinco de Ouro contra o Maringá, lá no fim de semana dos dias 12 e 13 de abril. Tem aí praticamente um mês para o começo do campeonato. Meta, objetivo do Guarani é conseguir uma das 2 vagas do acesso e voltar de forma imediata para a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que o compromisso, a capacidade o Guarani tem, mas é um desafio, até porque é um nível, tende a ser forte, um nível técnico forte da Série C deste ano, mas o Guarani está confiante com o grupo que manteve do Campeonato Paulista e as contratações que tem feito em uma boa campanha na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. 17h38 em Campinas. Você está ligado aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Continue mandando para cá a sua participação via WhatsApp 971021493. 971021493.
é o WhatsApp para você participar das enquetes do dia ou então qualquer outro assunto que você queira colocar aqui na mesa de debates. Mande frases curtas, né? Mensagens, melhor dizendo, curtas, e áudio curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Repito, 971021493. Ô, CH, a notícia do dia é aí a contratação, né? O acerto que o Guarani fez para contratar o João Vitor. Menino, 20 anos, ele já vinha aí sendo pretendido pela equipe do Guarani, começou titubeante, depois deu uma arrumada, uma acertada, parece que pesou inicialmente a camisa do Guarani, mas depois ele se acertou, se arrumou, teve aí um infortúnio, se é que a gente pode colocar assim, e foi aquele gol com uma falha dele. O Guarani estava vencendo a partida e aí ele tentou sair jogando, perdeu a bola e aconteceu o gol do adversário. Mas eu considerei assim uma boa contratação pelo aspecto da idade e também por ser um jogador de qualidade na minha avaliação. E você? Eu acho que você fez a introdução correta, você pensa como eu penso. Com 20 anos e o futebol apresentado por ele no Campeonato Paulista credenciam para ele continuar, não é? É um garoto, é um jovem promissor, joga em duas posições, por dentro e por fora, no ataque e meio campo. Eu gostei do trabalho dele, assim, não foi nenhuma enormidade, porque nenhum jogador do Guarani jogou uma enormidade no Campeonato Paulista, mas de tantas coisas ruins que foram contratadas, jogadores que não deram certo, o João Vitor é um dos que funcionou para mim. Portanto, um dinheiro que cabe no bolso do Guarani, né? De repente pode pintar até uma negociação futura. Eu acho que pela idade e também pelo futebol, viu, Batista? Eu acho pela posição, essa coisa toda. Ele é um atleta híbrido. Ele joga no ataque, da meia para frente, ele joga praticamente em todas, menos como centroavante fixo entre os zagueiros. Então eu também faria o negócio, eu acho que o Guarani acertou. E esse Rafael Werneck, conhece, tem informação, já viu jogar, o Guarani contratou. Qual a posição? Zagueiro. Nós falamos hoje na hora do almoço também, né, Batista? Jogador experiente. 20 anos, vem do Esfera. Não, esse é outro. Esse é outro. Não, Batista, não conheço. Ele tem experiência, teve uma passagem pelo Bayern de Munique. Tem aí um futuro pela frente, né? É uma aposta, por enquanto é aposta. Ô Batista, essa tem sido a linha do Guarani trabalhar, né? Você pode pegar as últimas contratações aí, tá muito balanceada em termos de idade. E aí pode pintar. Então quando você vai, pelo menos esse é o meu conceito, quando você vai ao mercado buscar jogador que não pode custar muito caro, é melhor que você faça a opção, na minha opinião. Tem gente que pensa diferente. A Série C precisa cara cascudo. Também acho. Mas em termos de futuro, de negócio, é melhor você trazer o atleta mais novo, que tem teoricamente uma possibilidade de você ir acertando, dando espaço. E ele pode daqui a pouco acabar explodindo. Como aconteceu com o João Marcelo, por exemplo, que foi produzido na base do Guarani. Pode acontecer com o zagueiro, pode acontecer com o lateral esquerdo, com o médio volante, com o meia de ligação, com o centroavante, não é? Então eu gosto disso, mas é uma aposta. Não adianta ficar imaginando que o zagueiro que está chegando vai resolver o problema do Guarani. Eu tenho certeza de uma coisa: o olho clínico que está observando para fazer a escolha conhece. Não acerta sempre, erra também, né? O que mais me incomoda é essa barca gigantesca que vem de Portugal, mas desde que chegue e resolva o problema, para mim tá tudo certo. Pode vir da Conchinchina, que não tem problema nenhum. Você está se referindo ao Pastana. Rodrigo Pastana é esse olho que você está dizendo. Mas ultimamente ele tem mais errado do que acertado. Tá em péssima fase. Tá em péssima fase.
Está devendo, né? Se fosse um jogador, estaria devendo. Sabe por que está devendo? Porque no passado distante, quando ele descobriu lá o Jamerson, etc, Richard Hughes, não é? Ele foi considerado o bambambam. Aí ele saiu, voltou, o que dele se espera? Que mantenha pelo menos a média, e não está acontecendo. A janela do ano passado de contratações do Guarani foi um desastre. Desastre. E foram escolhas que ele fez. Não vai acertar sempre. Mas nesse momento ele precisa melhorar as apostas dele. Está em péssima fase o seu Pastana. Olha, São Pedro tá bravo, hein? Tá chutando tudo. Tô ouvindo aqui uns trovões que mexeu com os subterrâneos lá do meu estômago. E quem está nos acompanhando neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá vendo imagens de uma câmera que tem aqui na antena, em cima da antena. Então tá mostrando grande parte da cidade de Campinas. Claro, já tá escuro, né? 17h45. E também chovendo uma barbaridade. Então, você que está no trânsito, por favor, tome bastante cuidado, vá devagar, não faça ultrapassagens que não sejam seguras, porque tá chovendo e chovendo bastante, tá bom? 17h45. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança. Anote aí o endereço: Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Eu não sei se você no começo do programa, eu confesso, não estava ouvindo, estava chegando aqui nos estúdios. A Federação Paulista, você já falou das finais? Não. Já está determinado o primeiro e o segundo jogo. Correto. Primeiro jogo da final, primeiro jogo no campo do Palmeiras, dia 16 desse mês. Dia 16, mais conhecido como... Domingo. E aí, a finalíssima, dia 27, uma quinta-feira, jogo no campo do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, às 21h35. Então, finais do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Primeiro jogo, dia 16, no Allianz. E depois, no dia 27 de março, a finalíssima, né? Porque são 2 jogos, na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Dia 16, qual é o horário? 18h30. 18h30. Então, 16, 18h30 e na quinta-feira, porque tem data FIFA. Então o jogo será só depois da data FIFA. E o que deve também provocar uma modificação no jogo do Palmeiras na abertura do Campeonato Brasileiro.
Palmeiras e Botafogo, esse jogo está marcado para sábado. E provavelmente deve mudar para domingo ou para segunda-feira, né? Tem um detalhe muito importante: o São Paulo joga em casa no domingo. Na capital, nós não teremos 2 jogos no mesmo dia envolvendo 2 times grandes. De maneira nenhuma, não teremos. Então, um desses 2 jogos, como você fez deve aí... ser segunda, né? Ou vai ser segunda. Não tem outro jeito. O Corinthians joga fora, o Santos joga fora, não é isso, Pepe? Então... Já saiu a tabela da primeira rodada, mas deve ter alteração assim, mesmo tendo saído a tabela. A CBF quer, porque quer fazer Palmeiras e Botafogo como abertura do Brasileiro desse ano. Eu acho que não vai dar. Não tem jeito, não tem como. Não tem como. Como é que o Palmeiras vai jogar dia 27 e 2 dias depois vai entrar em campo tanto ele quanto o Corinthians? Então os jogos de Corinthians e Palmeiras provavelmente vão ser alterados. 17h50, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para dissecar a Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona está classificado para as quartas de final da competição. Agora há pouco, jogando no Estádio Olímpico em Barcelona, o time venceu o Benfica pelo placar de 3-1 com destaque para Rafinha, autor de 2 gols. O time espanhol já havia vencido em Portugal, o mesmo adversário, pelo placar de 1-0. Chesney no gol, Condé, Ronald Araújo, Martínez, depois Eric Garcia, Balde,
De Jong, depois Casadó, Pedro, Dani Olmo, depois Gavi, Lamine Yamal, depois Fermin Lopes, Rafinha e Lewandowski, depois Ferran Torres. Esta foi a equipe do Barcelona. O Benfica, de Trubin, Tomás Araújo, depois João Reco, Antônio Silva, Otamendi, Darral, Florentino, Leandro Barreiro entrou no seu lugar, ainda a presença do Coxo, Belotti, Antaranoglu, depois Renato Sanches, ainda Zeki, Amodi e Pavlidis, a equipe do Benfica. Rafinha, a 10 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Otamendi chegou a empatar. A 12 minutos do primeiro tempo, Lamine Yamal colocou o Barcelona de novo na frente aos 26 e Rafinha definiu aos 42 minutos do primeiro tempo a vitória do Barcelona e a classificação do time espanhol às quartas de final da Liga dos Campeões. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h55. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos e especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h57, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Rogério. Batista, eu continuo aqui sempre falando que a federação continua bagunçando o nosso futebol. Lá em São Paulo, Santos, nos jogos aí que tivemos aí nas semifinais já mostrou a desorganização, a arbitragem, falta que foi, falta que não foi, cartão que era para dar não deu, no outro lance deu, no lance parecido, e fica essa bagunça por causa de um jogo de interesse. Enquanto eles não copiar o futebol europeu, o futebol inglês, e começar a dividir melhor essas cotas, tá? E favorecer aqui outros clubes, vai ficar essa briga aí. O interior fica aqui sofrendo, dependendo de fazer uma SAF, dependendo de vender um jogador, que ainda vende barato para que o outro clube maior faça o verdadeiro dinheiro. E eu acho que tem que acabar essa bagunça. E lembrando que quinta-feira vou trabalhar em São Joaquim da Barra. Eu quero o telefone das primas. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente eu não posso te ajudar. Eu me casei em 1980. Isso era da época que eu era solteiro. Não tenho como te ajudar aí para fornecer o telefone das primas, tá bom? Não dá, não tenho jeito, não tenho como, não tem nem aonde conseguir. Mas, indo a São Joaquim da Barra, eu recomendo que você dê uma passada lá no Bar Central. Lá você vai comer um belíssimo lanche. Ou então nos Dois Irmãos.
e fica na rua São Paulo. Aí sim, mas com relação às primas, não posso te ajudar. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista, CH, Adilson do Botafogo. CH, eu ouvi você falando hoje no horário do almoço, né? Sobre os jogadores que o Guarani precisa ou não precisa e tal. E você citou o goleiro, né? Que não precisa de goleiro. Eu totalmente respeito a sua opinião, porém não concordo. O Guarani precisa de um goleiro mais experiente. Porque o Gabriel Mesquita é horrível saindo do gol, por exemplo, com os pés, ele não tem tempo de bola, ele sai estabanado, ele precisa de um goleiro mais confiante no gol, que tenha mais tempo, assim, que tenha o timing de sair do gol em direção ao atacante, ou então em bolas atrasadas para o goleiro. Eu também acho que o Guarani também precisa de um segundo lateral direito e precisa de um lateral esquerdo reserva, que você também disse que não precisava. Eu acho que tem que dar mais oportunidade para o Vinícius Iuchi no meio-campo do Guarani. Ele é muito bom jogador, o Guarani não está valorizando a base, traz jogadores da base de outros clubes, porém não valoriza o Vinícius. E precisa de um centroavante e de mais um atacante de beirada. E um meia, né? Um meia essencialmente. Que é a principal necessidade do clube. Um abraço, Adilson do Botafogo. E aí, CH, o ouvinte discorda de você, dizendo que sim, Guarani precisa de um goleiro mais experiente. Ô Batista, eu me lembro bem, como é que é o nome do ouvinte? Adilson do Botafogo. Então não estou enganado. O Adilson é ouvinte da gente da hora do almoço agora. Aqui eu mando um grande abraço, né? Meus respeitos à opinião dele, mas a minha opinião é diferente. E isso que é legal, né? Democraticamente, cada um enxerga as coisas, o futebol, o seu time ou não, de uma maneira, não é? No gol, por exemplo, quando eu tenho certeza que o Adilson vai se lembrar disso, quando o Mesquita foi contratado, eu meio que torci o nariz. Porque eu não morro de amores pelo futebol dele. Agora eu conversei e converso muito com o Gleger. Muito. Que trabalhou com o Gabriel Mesquita. Né? E que sabe do potencial. Então, evidentemente que o ideal para o Guarani seria um goleiro, né, mais parrudo, um cara de mais nome, um cara que fosse indiscutível. Não é? Mas o Guarani fez essa escolha. E acho que no Campeonato Paulista ele teve problema? Teve, mas ele mais jogou bem do que mal. Então, Série C para mim é um campeonato tecnicamente inferior. Não que seja fácil, não é isso que eu estou dizendo. Então eu tenho certeza, depois de tudo que eu conversei com o Gleger e da experiência que eu tenho, né, e não é pouca, modestamente falando, eu acho que ele dá conta. Sobre os laterais, eu quero que você consiga indicar um jogador pelo lado do campo que não esteja empregado ou que custe aquilo que o Guarani pode pagar. Tem menino da base aí. O Emerson melhorou no Campeonato Paulista. Então existem, para mim, outras posições mais urgentes. Evidentemente que se pudesse contratar um goleiro melhor, laterais melhores, zagueiros melhores, meio-campistas melhores e outros atacantes, talvez o Guarani estivesse jogando o Campeonato Paulista até as finais até agora. Então a gente precisa fazer o comentário em cima do conceito, mas ver a realidade também, né? Trabalhar com isso paralelo. É muito simples eu ficar aqui metendo a marreta e falar, tá tudo errado. Não é, tem a realidade. A realidade do orçamento, a realidade do clube, como é que o clube pensa. Hoje o Guarani está indo claramente para mim para um lado de renovação, de jogadores mais novos. O treinador que foi contratado tem isso como conceito. Não tem medo de lançar garoto. Por quê? Porque o Guarani tem um objetivo lá dentro da sua planificação financeira e também os objetivos
técnicos e dentro dos campeonatos, tem lá uma diretriz. E essa diretriz ela é comandada pelo Pastana. Pode concordar, pode discordar, mas o Guarani fez essa escolha. No Campeonato Paulista, aquilo que eu esperava, o Guarani atingiu. Sobreviveu. Até com certa folga. Poderia ter sido melhor? Evidente. Evidente que poderia ser muito melhor. Mas é história da realidade, do possível e do ideal. Isso toda hora eu estou falando, aliás, isso é frase, toda hora o Batista que cunha isso. Né? Possível e o ideal. É diferente. O que a gente imagina na parte tática, técnica, de contratação, nós temos uma situação, o clube tem outra. Agora, o resultado dentro do campo é que vai ser avaliado. Dentro do campo. E para encerrar, dentro do Campeonato Brasileiro, tanto Guarani como Ponte Preta serão cobrados muito mais do que foram no Campeonato Paulista. Porque existe mais tempo para poder treinar, não é? Existe espaço para poder efetivamente fazer diferente. O que foi feito no Campeonato Paulista, legal como objetivo, mas tecnicamente, em desempenho, não foi nada bom. Nós sabemos disso. E a cobrança vai ser feita proporcional à obrigação, à divisão, ao campeonato e às escolhas que o Guarani faz. Tanto o Guarani como o Ponte. Então é mais ou menos por aí. Eu não estou discordando de ninguém. Eu respeito sua opinião, mas eu penso diferente. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Sim, você pode ter certeza que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Mensagem de texto. O Guarani tentou renovação com João Marcelo, mas não houve acordo. Acabou que foi para o Galo Mineiro e virá alguns jogadores do Galo para o Bugrão por conta dessa negociação. Vlad, sabe quais jogadores virão do Galo? Abraços, Laco. Ô Laco, eu tenho informação sobre 2 jogadores que estariam vindo nessa negociação. O Guarani pegou 3 milhões de reais e nessa negociação viriam 2 jogadores. Um é Luiz Felipe. Luiz Felipe viria nessa negociação. Atacante. E o outro, Maicon Jesus. Lateral esquerdo, Maicon Jesus. Jogou no Paulista. Jogou o Campeonato Paulista pelo Noroeste. Então, se você tiver aí melhores momentos, né, alguns vídeos do Noroeste no Campeonato Paulista, você vai ver em ação esse Maicon Jesus. Então, esses 2 jogadores, a inclusão de jogadores na negociação não é uma obrigação contratual.
A obrigação contratual, o Guarani recebeu 3 milhões de reais e ficou com 10% para uma negociação futura. No futuro, se o Atlético negociar o João Marcelo, o Guarani tem 10%. Mas houve um acordo de cavalheiros. Digamos que os dois clubes, né, conversaram nesse aspecto. Olha, o Guarani vai disputar a Série C, está cedendo o João Marcelo. Não é que está cedendo. A cláusula de rescisão era de 3 milhões. O Atlético pagou os 3 milhões. Mas é um clube que não quer confusão com nenhum outro clube, não queria confusão com a equipe do Guarani. E estaria, portanto, disposto a ceder os jogadores. Mas depende da aprovação dos atletas. Se os jogadores querem disputar a Série C do Campeonato Brasileiro ou não. Eles têm a vontade deles vai ser respeitada. Conhece CH? Luiz Felipe, acho que é um pouco mais difícil, né? A atacante fez em 2025 apenas 3 jogos pelo Galo e em 2024 ele jogou pelo São Bernardo. Aí já fez o número maior de jogos. Ele, pertencendo ao Atlético Mineiro, foi emprestado ao São Bernardo. 21 jogos em 2024, 6 gols marcados e 2 assistências, jogador Luiz Felipe. E o outro, que jogou pelo Noroeste de Bauru, lateral esquerdo, Maicon Jesus. O Maicon a gente conhece. É bom jogador. É bom jogador, mas você falou uma coisa que resume qualquer tipo de comentário. O atleta vai querer jogar a Série C? Essa é a pergunta. Tomara que consiga. Ele é um jogador para brigar por posição. Agora, o Felipe Batista, eu não conheço. Um jogador aí que a gente precisa pesquisar mais. É muito nome chegando todo dia. E eu... Primeiro que essas duas situações... Bom, o lateral esquerdo eu acho que é uma boa. Mas vai acontecer? Ou é só especulação? Você falou uma coisa aí que também é o resumo do resumo. O que é contratual? O que é obrigação? É pagado cerca de 3 milhões de reais. Ponto. Pelo João Marcelo. O que vier é lucro, mas precisa ver se realmente esses jogadores oferecidos vão acrescentar. Então, esse atacante aí, o meia do Felipe, Atacante, eu 23 anos. Pouco conheço, Batista. Não dá para falar maiores detalhes sobre o futebol dele. Não conheço o atleta. E o Michael, né? O Guarani não tem reserva para a lateral esquerda. Mesmo que o Emerson Barbosa, e acredito que será o titular, não tem nenhum reserva. E esse Maicon Jesus tem 19 anos. É bem jovem, também pertence ao Atlético Mineiro e jogou emprestado 11 jogos em 2025 pelo Noroeste. 2 assistências na competição. 18:12, mais um ouvinte aqui participando. Muito obrigado, hein? Tá dizendo aqui. As primas já virou bisavó do CB. Desde 1980, kkkk. Ouvinte Abimael Costa. Abraço para você, Abimael. Muito obrigado. Mandou aqui uma foto. Região do Ouro Verde. Se descer toda essa água da região do Ouro Verde, que por enquanto está no céu de acordo com a foto dele, mas a foto dele era de 17h48. Pode ter descido já, né? Mas se descer esse aguaceiro, o cachorro vai beber água em pé. Ouvinte participando. Diz aqui o ouvinte, análise perfeita que traduz... Não, isso aqui não é pra gente, né? Tem mandado isso aqui pro Brasil Urgente. Muito obrigado, mas não é para o programa esportivo.
Meus sinceros sentimentos, chegando tromba d'água Toró em Itatiba. A Ponte tem que fazer amistosos para a torcida poder ver o time. Abraços, Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, Matozinho. Então, cuidado aí, né, na região de Itatiba, portanto, segundo Matozinho, tá chovendo muito. Eu confesso, nunca tinha recebido esse alerta que eu acabei de receber no celular aqui. Defesa Civil. Chuva forte se espalhando na região de Valinhos. Tem vento, raios e granizo. Atinge municípios vizinhos. Busque abrigo. Eu nunca tinha recebido, é a primeira vez, Batista. Eu já tinha recebido faz algum tempo que a Defesa Civil está mandando esse tipo de alerta. Acho interessante, acho muito importante, né? Legal. Porque quanto mais alerta tiver, mais vidas serão salvas. E a gente sabe que com a natureza não se brinca. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do mercado. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz será ouvida e suas necessidades serão atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h16 em Campinas. Informações da Ponte Preta. Chegando Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta, a Macaca que está contratando aí para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a bola da vez é o zagueiro Danley Santos, tem 30 anos, disputou o último campeonato goiano pelo Craque e vai defender a Ponte aí na disputa da Série C. O setor defensivo, né, os zagueiros, eram uma posição onde a Ponte Preta tem trabalhado efetivamente na contratação ou na busca pela contratação de jogadores. Sérgio Rafael, por exemplo, talvez não permaneça, não tenha o seu contrato renovado. Castro já saiu, Wilson Júnior também saiu, por isso a necessidade aí da contratação de mais zagueiros e o Danley Santos é um deles. Quem já chegou, já está com o nome registrado no BID, é o atacante Diego Tavares. Eles falaram pela primeira vez com a camisa alvinegra, tanto o Diego Tavares quanto o Gustavo 25. O Tavares comenta sobre a importância do tempo de preparação da Macaca. Esse ano aqui foi um ano atípico, em vários estaduais aí teve várias sequências de jogos aí, então não tinha tempo da preparação, dos professores dar o seu trabalho, então era jogar e recuperar. Mas agora aí com esse tempo aí, o professor está nos adaptando aí aos treinamentos, estamos nos dedicando aí para chegar aí na Série C, mais que 100% aí preparados para fazer uma excelente estreia no Campeonato Brasileiro. Falta praticamente um mês, né, para a estreia da Ponte Preta do Campeonato Brasileiro da Série C, jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, contra o Figueirense. O Diego Tavares dizem focar nos treinamentos para chegar na estreia 100%. Com certeza. Todos os jogadores têm
a ansiedade de estar jogando, ainda mais diante do nosso torcedor, diante da nossa casa. Mas temos que focar primeiramente aí nos treinamentos, nesses 40 dias, igual você falou, treinar forte aí para chegar ali na estreia, todo mundo 100%. Outro jogador que falou foi o Gustavo 25, né? Também com destaque no futebol goiano, tem passagem aí por equipes paulistas, é um atacante que por onde passou fez gols, né? É importante, deve ser importante também nesse sistema ofensivo da Ponte Preta. Ele já se coloca à disposição do técnico Alberto Valentim após se recuperar de lesão. Eu estava, como você disse, lá em Goiânia, né? Estava vindo na fase de reabilitação lá, né? Que eu tive uma lesão no tendão, mas graças a Deus estou totalmente recuperado. Também fisicamente estou bem, né? Juntamente agora aqui com o pessoal da Ponte, a gente está alinhando para ficar melhor, né? Para chegar no 100%. Claro que a gente tem um tempo até o campeonato também, então esse tempo vai ser bom para me ajudar a ficar um pouco mais preparado. O Gustavo 25, né? Não deixa de ser curioso esse 25 depois do Gustavo. Ele explicou o porquê. Isso, é meu sobrenome, Gustavo 25. Eu sou filho adotivo, né? A família do meu pai é de descendência italiana. E aí, daí veio o 25. O nome do meu pai é Darcy 25. Meu bisavô, tataravô, não lembro agora de cor, ele que veio da Itália e lá era 25. E aí veio pro Brasil, registrou 25. E aí ficou Gustavo 25. É a Macaca se reforçando, treinando, se preparando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 8 horas e 20 minutos em Campinas. Esporte em debate hoje até às 7h30 da noite. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18h22. Vamos lá, CH, sua opinião sobre esses jogadores que estão chegando. Indiscutivelmente colocado aí, né, esse pacote de 3 jogadores nesse negócio de apostas. Mas você conhece os jogadores? Tem informação em CH? Bom, o 25 ele tá chegando para compor elenco, vai ser reserva do Gé. Pode até surpreender, é um cara de área, grandão, né? Espero que dê certo, mas é uma aposta. Você acabou resumindo aquilo que eu penso. Isso serve para as outras posições. O meia que tá chegando é um meia que acabou de ser rebaixado, um cara que tem um currículo gigantesco. Mas teve sucesso nesse currículo gigantesco? Não teve. Não teve. Como é que é o nome dele, Batista? Me ajuda aí. O meia. O Gustavo 25 é atacante. Não, o Gustavo 25 já comentei. Centroavante. Tá, já comentou. E aí você tá querendo saber do Diego Tavares? Isso aí. Esse atleta aí, ele tem bastante experiência. Eu conheço o jogador, mas... complicado, Batista. Muito complicado. E eu
eu tenho um pé atrás em relação ao atleta, tá? Não só porque o ano passado ele caiu com o Paraná Clube, não é isso só não. Mas eu acho que ele não é a solução para a reserva do Elvis, porque o Elvis vai ser o titular. E o zagueiro aí, Batista, eu não conheço. Darley Santos. Apesar também, já tem mais de 30, né? Sim. Mais de 30. Então, Batista, é muito complicado, né? Eu quero esperar. Quero esperar porque primeiro esses que vão ser os remanescentes, que estão renovando o contrato, que vão continuar a temporada toda com a camisa da Ponte, eles precisam jogar mais do que estão jogando. A Ponte começou bem o Campeonato Paulista e terminou mal. E a Copa do Brasil, todo mundo sabe o que foi produzido ou não foi produzido. Isso gera o quê no comentarista? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Ponte fez muito mais do que eu esperava. Ponto. Mas quando precisou tirar a aeronave, né, da inércia, aí começou a ter os problemas. Quando o time tinha que chegar chegando contra o Bragantino, jogando em casa, tinha que confirmar a classificação. Não foi o que aconteceu. Veio a oportunidade. Poxa, Concórdia, Copa do Brasil, 1 milhão no bolso, gente. E começou bem aquela partida, né? Até fazer 1-0 e depois o pênalti perdido desmoronou um caminhão de melancia na cabeça do time da Ponte. Então, esses jogos claudicantes, irregulares, de uma performance muito abaixo, para esse amigo de vocês, traz uma insegurança muito grande. Muito grande. Porque o Campeonato Brasileiro da Série C ele pode ser tecnicamente inferior, mas em todos os outros aspectos vai ser mais complicado. Quer ver um detalhe muito importante? Logística. Outro detalhe importante, condição dos gramados por aí afora. O que está em São Paulo, tranquilo. Ituano, São Bernardo, Guarani, Ponte Preta, tudo bem. E o restante? Como é que ia jogar em Itabaiana? E lá contra o Botafogo da Paraíba, que tem boas. O Galo tá lá. O Gleger me falou isso hoje. O Galo é o supervisor do Botafogo. Mas vai jogar no Alçapão ou vai jogar no Campo Bom lá? Aí tem outros times, né? Brusque, a gente sabe o desespero que é jogar lá, que não é com... Então a dificuldade muda. Muda. Então é só com 3, 4 rodadas, quando a gente se familiarizar com os times, ver como é que está o desempenho, minimamente, quando você dá o start no campeonato, é que você vai ter uma ideia do que esses jogadores podem proporcionar. É muito arenoso, não é uma coisa concreta, né? Os dois times de Campinas estão contratando muito, dentro da possibilidade deles, eu sei disso, mas são todos jogadores que a gente não tem certeza, por exemplo, para chegar aqui e falar assim, não, esse aí vai chegar e vai tomar conta da posição. Eu não tenho essa convicção, porque tem aqueles que eu não conheço e aqueles que eu conheço que são duvidosos. Então, a gente sempre deseja o melhor, essa é a nossa torcida. Agora, nu e cruamente, Batista, é muito difícil você atestar as escolhas que a Ponte tem feito em termos de contratação para o brasileiro. Esse Darley Santos, ele estava, antes do craque de Catalão, ele estava em Portugal. Em Portugal, ele chegou em 2022. E aí, esteve lá nos São Joanense, nas 2 temporadas subsequentes. E em 2024, temporada 23-24, no Leixões. Então tem experiência internacional. Agora, em 2025, retornou ao Brasil para jogar pelo craque de Catalão. Mas já rodou aí pelo Vila Nova, Cuiabá, ABC, de Natal, Joinville. E ele foi formado na base do Atlético Paranaense. Então isso, com certeza, né, acaba aí dando uma referência. E o atacante, Diego Tavares, ele estava no Paraná, mas em 2024 ele jogou no Brusque. 51 jogos, 0 gol, 4 assistências. Então é um atacante que não marca gols.
ao longo da carreira, tava dando uma olhada aqui, ó. O máximo de gol que ele fez foi quando jogou pelo São Bento de Sorocaba. Marcou 4 gols em 12. Então Figueirense ele marcou 3, Vila Nova marcou 1, Inter de Limeira 1 gol em 14 jogos, Vila Nova 2 gols em 31 jogos. Então pouquíssimos gols, né, para um atacante na carreira. Normalmente atacante tem que marcar mais gols, mas não é o caso desse Diego Tavares. 18 horas e 29 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Tudo bem, Batista? Tá melhor? Passou já a dor do coração aí, Batista? Sei que vai doer um pouco ainda, os sentimentos. Aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba. Abraço, Batista. Olha, Batista, a pergunta para o CH. CH, você acha que a Ponte tem que ficar com esse Concha ainda, esse zagueiro aí? O que você acha? E, cara, depois de tanta coisa, vai ficar com esse Concha. O que você acha, CH? Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. E aí, CH, o ouvinte está questionando aí a sua opinião, se você acha que a Ponte deve continuar com o Vicente Concha. Ô Batista, eu não gostei do trabalho dele no Campeonato Paulista, mas é uma decisão que a Ponte vai ter que tomar. Aliás, tem 3 jogadores que a Ponte tem que tomar muito cuidado no momento da decisão. Concha, Sérgio Rafael e Matheus Silva. São 3 jogadores que nos últimos tempos aí não têm agradado. Não tem agradado. Não tem. Não adianta contornar, passar pano, não. Não tem agradado. Só que a escolha é da Ponte, é problema da Ponte. Agora, eu tenho que dizer aqui o que eu penso. Eu não renovaria e não continuaria com nenhum desses 3. Agora, tá bom. Abre mão dos 3, vai contratar quem no lugar? É também uma pergunta que eu não tenho resposta. Então tudo isso você precisa pesar. Eu não acho eles péssimos jogadores, mas não são jogadores confiáveis. Nenhum dos 3. E o ouvinte agora há pouco disse que a Ponte precisa marcar jogos amistosos para que o ouvinte possa, o torcedor, olhar, saber quais são os jogadores e que tipo de time a Ponte vai colocar na Série C. Você acha viável? Você acha que a Ponte vai fazer isso, ou CH? Eu tenho certeza disso, não só a Ponte, como o Guarani ou a maioria dos times que vai disputar o Brasileiro da Série C. Tem que fazer, Batista, uma movimentação. Você vai ficar 40 dias treinando e jogando contra ninguém? Mas abrir o jogo treino para que o ouvinte, o torcedor possa assistir, é isso que ele disse. Aí é mais difícil. Aí é uma coisa muito administrativa, precisa ter liberação do próprio treinador, né? E agora tá montando o time, tá treinando, ou supostamente treinando, para melhorar o desempenho, a parte tática. Então tudo isso tá no contexto. E tem o outro lado que eu muitas vezes não concordo, mas respeito, que é a história de você expor um trabalho que está ainda sendo construído. Aí vai lá, faz um amistoso contra o Paulista de Jundiaí, toma uma sapatada de 2-0, o que vai acontecer? A torcida vai em cima do time, da diretoria, vem pressão. É uma pressão desnecessária. Eu não sou contra abrir treinamento, tá, gente? Sou totalmente a favor sempre do torcedor, que é a razão da existência de um clube de futebol. Ponto. Só que também eu tenho que pesar o outro lado, né? Eu acho um exagero tudo isso, tá? No meu entendimento, treino fechado, entrevista coletiva só com quem a assessoria determina, tudo isso são coisas que eu não entendo no futebol. Mas eles decidiram, né? Eu acho que eles mesmos, né, são os prejudicados. Menos exposição, né? Menos informação, e isso não evita especulação. Pelo contrário, aumenta a especulação. Quanto menos você tem, principalmente hoje, né, que todo mundo virou cronista esportivo, né? Você vai na internet aí, tem uns 150 falando de Guarani e Ponte. Sou contra ninguém, tá, gente? Só que
eu acho que tinha que respeitar mais uma graduação, entendeu? Uma experiência, mas tudo bem. Isso é conversa para uma outra oportunidade. Então, são coisas que a gente questiona, não entende, mas que a maioria dos clubes fazem, que é o seguinte: não abre treino, não deixa jornalista assistir nenhum treinamento e por aí vai, né? Por isso também, entre outras coisas, o futebol está indo para esse sentido tão triste, né? Essas entrevistas coletivas, por exemplo, eu quando ouço, eu não tenho vontade nem de comentar. Porque a gente sabe que tem um media training por trás, ele só tem respostas prontas, você não pega nada de útil, salvo engano, com algum atleta que se comunica um pouco melhor, o resto não serve para nada. E entrevista coletiva de treinador, então? Olha o que aconteceu com o Abel Ferreira, ele teve a cara de pau, na minha opinião, tá, gente? Quem pensa diferente ao respeito. Teve a cara de pau de dizer que foi pênalti. Pô, ele devia ter vergonha de falar isso. Ele que reclama, muitas vezes com razão, da arbitragem. Também é um outro capítulo. Então, Batista, eu penso mais ou menos como ouvinte, mas eu tenho a impressão que assistir em loco ele não vai conseguir antes do Brasileiro Série C começar. Entrevista coletiva começou aqui em Campinas. Foi aqui em Campinas que começou esse negócio de entrevista coletiva com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ricardo Gomes estava retornando ao Brasil, foi contratado pelo Guarani para ser treinador. Estava vindo da França. Tinha costume europeu. Tinha muita moral lá, né? Tinha muita moral também. Tem até hoje, muita moral. E aí, ele foi ser treinador do Guarani. Nos primeiros momentos, ele estranhou aquele monte de repórter fazendo pergunta. Lá na Europa não tinha isso. E aqui no Brasil era muito comum. Sempre foi assim. Mas no tempo dele de Fluminense, ele estava acostumado sim, como jogador. Eu me lembro. Como treinador, ele não, foi... como treinador não. Então, é como treinador que eu estou dizendo. Sem invenção dele e do assessor de imprensa dele. Tenho convicção disso. Eu não sei se ele tinha assessor de imprensa. Acho que não. Acho que sim. Eu acho que esse é um negócio mais pra frente. Na época não tinha esse negócio de assessoria de imprensa. Aí o Ricardo Gomes, que na época como que era feito? As entrevistas eram realizadas dentro do vestiário. Não tinha sala de imprensa. Aliás, a sala de imprensa até tinha, mas as entrevistas, não existia entrevista coletiva. A sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro era para os repórteres. Os repórteres das emissoras de rádio. 5 emissoras de rádio em Campinas faziam programação esportiva. Cada repórter setorista que ficava praticamente o dia inteiro dentro do estádio e ficava lá na sala de imprensa. E ficava observando tudo que estava acontecendo. Cada repórter tinha um armário onde ele guardava o equipamento e guardava lá os pertences do repórter. A chave ficava com ele. Então, normalmente, os programas de hora de almoço e final de tarde, ele chegava lá, abria o armário, tirava o equipamento, ligava e começava a falar. Eu, no início do meu trabalho aqui, eu me lembro exatamente disso. Tinha um setorista, né? Ponte Guarani tinha lá a caixinha, aquela coisa, o Vagnão era o técnico, né? O Vagnão veio muito tempo depois. Sim. Isso é época de Ocimar Sartori, que Deus o tenha. Então aí é o seguinte, o Ricardo Gomes falou, não, para com isso. Não tem esse negócio, cada repórter fazendo pergunta, e vinha o repórter, perguntava, colocava a escuta no treinador, o plantão, o âncora do estúdio perguntava. Bom, aí passava para outro repórter, aí fazia as mesmas perguntas. E aí o que ele fez? Ele introduziu no estádio Brinco de Ouro
a entrevista coletiva. Os repórteres faziam as entrevistas, cada um fazia uma pergunta, voltava no primeiro, aí ia de novo, mais uma rodada, voltava no primeiro, fazia mais uma rodada. Hoje não tem rodada nenhuma, uma pergunta, pergunta só. E um abraço pro gaiteiro. É muito complicado, Batista, muito complicado essa história. Eu vivi na pele o início disso também em São Paulo. E eu não entendo, não aceito, respeito, mas eu vou contar se você me permite, claro, sem dúvida, uma passagem muito rápida da minha carreira, quando eu fui assessor de imprensa do Paulista no título da Copa do Brasil. E quando eu fui apresentado lá, tava lá o Wagner Mancini, tava o presidente do clube, tava o supervisor, tava todo mundo lá, Moisés Cândido, que você conheceu, não é? Eu cheguei pro grupo e disse o seguinte, o melhor pro Paulista é que todas as marcas que estão estampadas na camisa, quanto mais aparecer as marcas, melhor para o clube. Entende ou não? Beleza? Todo mundo de acordo? Porque quem paga também o salário de vocês são os investidores, os patrocinadores. Então eu não vou falar não para a imprensa. Eu criei uma zona mista, um corredor assim, porque antes todo mundo saía do vestiário, Batista, e ia embora direto para o estacionamento. Eu passei a chave e eles tinham que passar dentro, né? Como se fosse, como é nos jogos da seleção brasileira, dos times grandes. Eu criei isso lá atrás, que eu vi em algum momento na minha carreira como repórter, como era feito, principalmente no Grêmio, que o Grêmio sempre foi um time muito organizado. Então o atleta saía, não tinha essa coisa de escolher um jogador. Tinha as exclusivas. Então cada um escolhia, daí a gente entrava em consenso, arrumava um jogador para fazer essa coletiva, que é o jogador mais importante, o destaque do jogo. O restante, quem tinha que falar não pro repórter, era o jogador. Você ia passar ali naquele corredor, ia estar toda a imprensa ali e ele ia tomar a decisão se vai falar ou não. Então, eu criei problema com isso. Tem muito jogador que não queria falar, que não aceita, que não entende. Eu tentei explicar e eu tive problema com isso. Tive muito problema. Tanto tive problema que no jogo final, que aconteceu no campo do Vasco, em São Januário, eu não fui com a delegação. Uma semana depois, eu fui desligado do clube, não é? Mas foram bons momentos, mas eu tô colocando isso porque também é muito difícil você explicar para o atleta de futebol. O atleta não quer saber de dar entrevista. São raras as exceções que entendem que ele tem que se comunicar e não é com um órgão de imprensa. Ele tem que falar com a torcida, com a razão de existir um time de futebol. Além, né, de você expor as marcas que ajudam a pagar o salário do atleta. Os caras não entendem isso. Tudo estrelinha hoje. Não, porque eu não falo, porque eu não sei o quê. E o clube é conivente a isso. Conivente. E eu tenho a alegria de falar que os dirigentes do Paulista me deram liberdade. E eu consegui realizar um trabalho muito razoável lá, né? Elogiado no jogo de ida da final pelo Luciano do Vale ao vivo. Entregava lá um guia da partida, contando toda a história do confronto. Era um negócio muito legal. Tinha um parceiro muito legal lá que você conhece, o pessoal da Gráfica Boca Boa, que distribuía para todas as pessoas que estavam dentro do estádio. Era muito legal, muito legal. Mas a boleirada não queria não, Batista. Boleirada. Então tem coisa que nem que o clube queira ou até exija, vai conseguir ter sucesso, porque a boleirada tá dando de ombro para eles querem jogar o futebol deles do jeito que eles acham e receber o dinheirinho no final do mês. Eles não entendem isso. Hoje mudou tudo, né? Existe uma nova ordem. Então, se nem a imprensa consegue assistir os jogos treinos, como é que o clube vai liberar jogo treino para torcedor? Não vai. 18h43, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
junto com a gente. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h47, ouvinte no ar. Boa noite a todos da Band, aqui na região do Ouro Verde, muita chuva. Chuva forte aqui na região do Ouro Verde. Batista, você sabe qual é o nome de chuva forte em japonês? Toró. Um abraço a todos. Tá certo, hein? Foi muito bem. Foi criativo. Foi muito bem. E o Tigrão também está preso no trânsito, mandou pra gente aqui um áudio, vamos ouvi-lo. Alô, amigos aí da Bandeirantes. Não sei se vai ser possível colocar no ar essa minha mensagem. Já foi falado agora aí pelo CH sobre uma tempestade de grandes proporções na cidade de Valinhos e eu não estou conseguindo chegar ao meu destino, que é exatamente a minha casa. Estou vindo ali da região de Pedreira e Jaguariúna, tudo parado e agora realmente já dentro de Valinhos, mas muito perigo. Muitos raios, é uma tempestade de grandes proporções, de muito vento, vento fortíssimo e um índice pluviométrico altíssimo. Então estou passando esse meu depoimento aqui, né? Estou passando aqui pela loja do açaí, a coisa de 10 minutos de casa, mas
previsão de chegada era por volta de 18h30. Aqui no momento dessa gravação, são 18... deveria estar chegando em torno de 17h30. No momento dessa gravação aqui, são 18 horas e 19 minutos. E é uma chuva como poucas vezes eu peguei. Estou dentro do carro aqui. Claro que correndo todos os riscos dos outros que também estão fora de um local mais seguro. Já recebi o alerta também da Defesa Civil e que Deus nos proteja aqui. Quem puder evitar a região de Valinhos, Itatiba, como já disse aí o nosso ouvinte, realmente é uma situação perigosa e muito difícil. Inclusive me privando de chegar ao meu estúdio em casa para poder participar do programa das 5h30, que era a previsão, porque parou rigorosamente tudo. E que Deus nos proteja a todos. Aí o Valdemir Gomes, o Tigrão, olha, aqui nos altos do Jardim São Gabriel, a chuva parou, aqui na saída para Valinhos. Então, pelo menos nessa região, quem está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo a imagem, que imagem bonita, hein? Essa câmera aqui na torre da Band, dá para ver grande parte da cidade e totalmente iluminada, né? Bonita Campinas à noite. E não está chovendo nesse momento, graças a Deus. 18h50, ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe nota 10 da Bandeirantes. Ô Batista, eu estava assistindo e ouvindo o jogo do Palmeiras ontem. Aí ouvi a opinião, acho que numas 10 rádios depois do jogo. Nenhum comentarista achou que foi pênalti, como não foi. Agora, ali não é erro, não. Ali o cara faz intencional. Esses árbitros aí é o seguinte, porque eles não dão entrevista, eles somem depois do jogo e vão embora, mas não foi um erro assim que teve um comentarista achou que foi, outro não foi. Nenhuma rádio do Brasil falou que foi pênalti. Então ali já não é erro. A turma fala, errou. Não, ele fez de propósito. É César Barão Geraldo. Abraço, César. Já tem aqui nas notícias do dia. Nós temos aqui parte, né, a descrição do áudio do VAR. E aí nós vamos discutir esse assunto. E o Tigrão conseguiu chegar na casa dele. 18h52, agora há pouco soltamos o áudio do Tigrão, que estava preso no trânsito. Mas, graças a Deus, conseguiu chegar vivo. Não é isso, Tigrão? Um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Seja bem-vindo de volta, que Deus te proteja, te conforte. Olha, uma epopeia, né? Eu tava vindo ali falar rapidamente, acabei de falar, mas eu tentei as duas alternativas para entrar para Valinhos. Uma no Magalhães Teixeira, todo mundo conhece, saindo da Dom Pedro, já estava parado lá na Leroy Merlin. Aí eu passei reto e fui na segunda entrada de Valinhos, né? Que é ali pela rodovia dos agricultores. Você vem pelo fundo de Valinhos ali, sai na escola do SESI, aliás, uma escola gigantesca. Só que parou tudo, foi parando, a Invernada, a Avenida Invernada, pela qual é um dos acessos que eu tenho para vir para casa, já estava enchendo, perigosamente, todo mundo parado às margens e água subindo, e aí eu dei o pinote, companheiro, eu fui procurando alternativa, acabei entrando por um outro caminho muito mais longo, e passei pelo centro da cidade, tudo apagado, nenhum semáforo funcionando, e a gente conhece bem a cidade e alguns pontos críticos. E aí fui contornando, e graças a Deus estou aqui. Um abraço a todos. Mas olha, uma chuva e o terror que a gente fica, porque às vezes você para e você está embaixo de uma árvore gigantesca, né? E com uma ventania de 60, 80, 90 km por hora, com granizo.
e muita água, quer dizer, você fica impotente. Se você descer, você se afoga na chuva, de tanta água. Se você fica dentro do carro e parou à frente e atrás, o cara está parado atrás de você, você não pode dar ré, nem pode andar para frente, porque está parado. E você está embaixo de uma árvore gigantesca. Aí é rezar, né? Porque se ela cai, até logo, né? Aí vira croquete de tigrão. Carne moída. Entendeu? Mas graças a Deus cheguei aqui, estamos inteiros, intactos e que não ocorra nada de mais sério aí pela nossa região, porque foi uma chuva como há muitos anos eu não via e passar esse sufoco aí dentro do carro. Mas estamos aqui à disposição, Batistão. Beleza, sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mas assim, bonitão. É veículo muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos. Uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da loja, o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Faça a consulta. 19 é o código de área. Claro, para quem está em Campinas, não é preciso colocar o código de área. Todo mundo sabe. E o número 3278-4461. Anotou? Eu vou repetir. 19 é o código de área e o número 3278-4461. E o site para você acessar emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulista.
Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que a Federação Paulista de Futebol definiu hoje à tarde as datas e os horários dos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. Primeira partida da final será neste domingo, dia 16, das 18h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. O jogo da volta só no dia 27, uma quinta-feira, 9h35 em Itaquera, portanto o jogo decisivo. Lembrando que ontem o Palmeiras eliminou o São Paulo, derrotou o Tricolor pelo placar de 1-0, gol de Rafael Veiga cobrando o pênalti e garantiu vaga na grande decisão da competição. Pela Libertadores da América, pré-Libertadores, terceira fase, última antes da fase de grupos. Logo mais, 19h no horário de Brasília, em Lima, no Peru, tem Aliança e Deportes Iquique do Chile. No primeiro jogo, o time peruano venceu por 2-1. Amanhã, 19h, Cerro Porteño e Melgar. 9h30 tem Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Já na quinta-feira, Fonte Nova em Salvador, tem Bahia e Boston River. Lembrando que o Corinthians perdeu o primeiro jogo por 3-0 e o Bahia acabou empatando pelo placar de 0-0. Hoje é dia de Copa do Brasil, a definição de mais classificados à terceira fase. Às 19h, o time do Novo Horizontino vai encarar a equipe do Costa Rica. Este jogo será realizado, portanto, às 19h pela Copa do Brasil. O Novo Horizontino buscando passar para a terceira fase da competição, quando os times acabam participando, né, com os times que principalmente são da Libertadores. O adversário do Novo Horizontino será o time do Operário do Mato Grosso. Portanto, o Operário será adversário do time do Novo Horizontino. Hoje, 19h tem Remo e Criciúma, 9h30 no Nabia Bichedi, Red Bull Bragantino e São José o Zequinha do Rio Grande do Sul, e no Almeidão tem Botafogo e Concórdia, o Concórdia que eliminou a Ponte Preta. Para finalizar, Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona está classificado para as quartas de final. Agora há pouco venceu o Benfica pelo placar de 3-1 em jogo de volta, realizado na Espanha, e portanto garantiu vaga nas quartas de final da Champions League. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h02 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Batista, CH, meu cara, essa discussão tá bem interessante. Olha só, o futebol está deformado, o futebol brasileiro está deformado em todos os níveis. Eu lembro, moleque, a gente ia para a Ilha do Retiro para assistir treino, a gente ia assistir treino. E era uma festa, e o repórter dentro do campo, entrevistando o jogador. Isso, treino que no domingo ia jogar contra o Santa Cruz. Agora o técnico não pode ver o time treinar, porque senão vão falar. Mas vai falar o quê? Esses caras escondem o time, o torcedor não vê o time treinar, ninguém vê, a imprensa não vê, a imprensa... Hoje o repórter de campo, se você faz uma pergunta a ele sobre o time, ele não sabe porque ele não tem fonte nenhuma. Nada. E, no entanto, esconde, e no dia de jogar não joga p nenhuma. Não joga nada. Joga até pé de santo só. Edivalmir Massa, um abraço, muito obrigado. Mais um. Ô, Batista, vendo o currículo do cara aí, o cara não faz gol, pô.
vai no Capivariano, pega o Vinícius Popó, o cara, o ano passado foi artilheiro, esse ano tá sendo artilheiro da 2. Pô, contrata o Vinícius Popó, vai na 2, pega um zagueiro da 2, que, pô, se for na 2, tem zagueiros melhores do que esses que contratou. Pô, no interior de São Paulo aqui, vai lá na A4, no São Caetano, já que emprestou o goleiro, tem um centroavante lá, o cara também marca gol todo jogo, Tandy Negrão. Abraço, Tandy Negrão, um abraço para o André Aranha. Spider-Man mandou aqui uma mensagem, Batistão. Meus mais sinceros sentimentos, força. André Aranha foi um dos maiores repórteres do Rádio de Campinas. E há muito tempo, né, não trabalha mais com esporte, mas é um grande repórter jornalístico, trabalha na TV Câmara. Abraço, meu amigo, muito obrigado aí pela mensagem, importante mensagem do André Aranha. São 19h05. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta terça-feira o diálogo da equipe do VAR para confirmar o pênalti de Arboleda em Vitor Roque, na vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o São Paulo. Partida que foi realizada na noite de ontem no Allianz Parque. Abre aspas. Ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Esse é o contato, ok? O pênalti está confirmado. Fecha aspas. Diz quem estava operando o VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, ao árbitro de campo Flávio Rodrigues de Souza, durante a análise do lance. Um detalhe, esse Flávio Rodrigues de Souza, não foi à cabine do VAR. Ele acreditou naquilo que disse o operador do VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, e ele próprio não foi na cabine observar o que é que tem acontecido. É o mesmo árbitro que deu um pênalti na partida da Ponte contra o Red Bull Bragantino, pênalti também que foi bastante contestado. Pauta 2. Todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, que vai começar no dia 29, são patrocinados por Betis, sendo que 90% deles com as empresas de apostas esportivas na posição de patrocinador master, ou seja, em destaque no centro do uniforme. Pauta 3. Manchester United anuncia projeto de novo estádio para 100 mil pessoas. Dono do clube revelou que vai demolir o Old Trafford, o estádio atual, e construir uma nova arena do zero até 2031, ao lado do atual estádio. O Manchester United ainda não revelou como o projeto será financiado. Segundo o jornal inglês The Athletic, o time considera vender os direitos de nomeação de sua nova casa, chamados Name Rights, para ajudar a pagar pela construção. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião? Eu quero saber o que a torcida do Manchester acha de demolir o Old Trafford. Eu quero saber. Esse grupo que comprou o Manchester United, um dos times mais emblemáticos do futebol mundial, vive um divórcio da sua torcida. Esse grupo aí está tentando montar times e só está naufragando. É um vexame atrás do outro.
Melhora um pouquinho, piora na maioria das vezes. E agora eles vão demolir o templo. São coisas diferentes, tá? Isso vai dar pano para manga. Vai dar pano para manga. Se eu conheço um pouquinho do que eu pesquiso lá no futebol inglês, vão ter problema. Esses visionários dirigentes e donos do Manchester United, que vai ter que ter uma casa nova para ser mais moderna, né, ter mais capacidade, isso é uma coisa. Agora, aquele estádio é emblemático na história do futebol do mundo. É a mesma coisa que você fala assim, vamos demolir a Vila Belmiro. Né? Eu duvido, em sã consciência, que algum torcedor de futebol, por mais que ele enxergue o futuro e seja a favor de modernidade, que ela admita um negócio desse. Só para fazer um paralelo, eu não estou comparando, estou dizendo que na nossa cultura futebolística, demolir a Vila Belmiro é uma afronta à história do futebol. E Old Trafford, que é o estádio, né, o local onde está construído o estádio do Manchester United, ser demolido, estou pagando para ver, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? O não pênalti do Arboleda no Vitor Roque. Em rápidas palavras, né? Porque já se falou tanto disso. O ouvinte entrou agora, disse que ouviu 10 rádios e ninguém teve nenhuma dúvida. Não houve o pênalti. O Palmeiras não tem nada com isso, né? O árbitro é fraco. Existiram muitos erros graves de arbitragem dentro do Campeonato Paulista, mas esse daqui, ele foi... Olha, teve um lance muito polêmico no derby. Primeiro pênalti, né? Mas o que o juiz fez? Ele foi na cabine do VAR. Ele teve um convencimento. Ó, dá uma olhada. Foi lá, olhou, pegou outra imagem e tal. O Rafael Claus voltou e confirmou o pênalti e ainda mudou a cor do cartão. Acho que não deveria ter mudado, mas não estamos falando aqui mais do derby. Mas ele foi e o protocolo foi cumprido na íntegra. Porque estão pegando o protocolo do VAR e jogando na lata do lixo. E ontem foi uma inversão de valores absolutamente revoltante para o torcedor do São Paulo e principalmente para quem gosta da coisa bem feita dentro do futebol. Porque o VAR, ele só tem autonomia para uma situação, sem que a decisão final seja do árbitro. Só uma, que é a linha do impedimento. Linha do impedimento, o juiz não vai lá para olhar gráfico e computação gráfica. Ele fala, então ele fica fazendo aquele sinal assim com a mão, né? Como se estivesse riscando o ar. Dizendo, olha, eles estão conferindo a linha lá, espera aí. Aí o cara entra e fala, ok, condição normal. Ok, impedimento anotado, bem anotado. Muda, que você deu o gol, mas estava em offside. Impedimento. Aí ele nem vai olhar, que é um gráfico, é uma situação técnica. Agora, qualquer outra decisão, o máximo que o VAR deve fazer é alertar, vai dar uma olhada lá, hein? Aqui para nós tem muita dúvida, vai dar uma olhada. Agora, o VAR fala para ele, foi pênalti. Ele já deu o pênalti. E o VAR diz, pênalti está caracterizado, houve alavanca. Pô, se aquilo ali for alavanca, então eu quando faço um carinho num neto assim no rosto, bem lentamente, bem suavemente, eu tô dando uma alavanca no meu neto. Não teve alavanca coisíssima nenhuma. Mas o pior de tudo é que fica numa semifinal de campeonato. Numa semifinal, fica manchada a credibilidade do futebol. Porque não está escrito em lugar nenhum que num lance desse, o VAR é que decide. Pegou, peraí a câmera invertida, deixa eu ver aqui na grua, deixa eu ver na... que partiu. Não está escrito em lugar nenhum. Olha, é um lance duvidoso. Qual é a função do VAR?
fora a linha do impedimento. Companheiro, ó, veio com o pé alto, hein? Por cima da bola. Ó, dá uma olhada aí, de repente você deu amarelo, vai precisar mudar, a decisão é sua, tá bom? Beleza? Pra nós aqui, vermelho, mas vai lá olhar. Ó, pra nós aqui, houve ou não houve, o que o VAR deveria ter dito? Então, deu muito na cara o juiz não ir à cabine e o VAR dar a opinião. E o voto de Minerva foi pênalti. E o juiz não vai olhar. E fica convicto a sua opinião. Meu Deus do céu. Então não é uma questão de foi ou não foi. Pô, contrariaram a regra, rasgaram o protocolo dessa nova ferramenta que teoricamente é boa, mas está todo mundo passando vergonha. Passando vergonha. Como é que o cara não vai à cabine e como é que ele não é alertado para um lance de penalidade que, ser consultado, o Steve Wonder acertaria muito mais do que o juiz, o VAR e os outros 14 trapalhões que estavam na arbitragem fizeram. O Steve Wonder teria dito, não houve nada, o Vitor Roque mergulhou. Uma vergonha, hein? Um dos maiores erros de arbitragem dos últimos 20 anos, principalmente por ser um jogo decisivo, que manda um para a final e elimina o outro, da história, pelo menos dos últimos 20 anos, está entre o top 3 de erro gravíssimo, referendado pelo olho eletrônico do VAR, o que é muito pior. O assunto é polêmico, gostaria de ouvir também o CH. Mas antes, ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço, tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa também, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo, almoço especial com a família, com os amigos, é no ponto 10, pizzaria e restaurante, e tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, região central de Campinas, bem próximo da Moraes Salles, ali próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Para CH, foi pênalti, não foi pênalti? Qual é a sua opinião a respeito do lance que decidiu a classificação do Palmeiras? Uma vergonha. Ponto final. E olha, é importante dizer o seguinte, que o São Paulo reclamou muito a respeito desse penal no finalzinho do primeiro tempo. Eu vendo o lance, entendo que houve o contato. Aí sempre vem aquela história. Mas era suficiente para derrubar ou não? Era suficiente o contato do Arboleda para derrubar o Vitor Roque? Sim ou não? Então, é um lance de interpretação. Batista. O que ocorre é que o VAR é que está apitando, não é o árbitro de campo. Diferente da Europa, o que ocorre aqui no Brasil, nós vimos isso no derby com relação ao cartão, que o árbitro não queria, o Klaus, dar o cartão vermelho. E foi induzido pelo operador do VAR a dar o cartão vermelho. E ele
pela ideia dele, ele não teria dado o cartão vermelho. Parece que ele lutou em dar o cartão amarelo. Mas a autoridade do VAR é um negócio tão gigantesco que interfere na decisão do árbitro de campo. O Batista. Ontem aconteceu isso também. Eu ouvi, mostrei hoje no programa Os Donos da Bola, o áudio completo do VAR, e aí o árbitro de campo parece que ele se apequena, ele aceita aquilo que está induzindo o VAR. Então o que ele tinha que fazer? Não, eu acredito em tudo que você está dizendo, mas eu quero ver. Vou lá na cabine do VAR. Então se tem um instrumento para que ele possa ver, qual é a razão que ele não vai ver? Pois não, a questão aí é a seguinte, só mais 30 segundos porque já estouramos. É o seguinte, o ouvinte falou aí, eu ouvi 10 emissoras, não sei se ele ouviu a gente ou não, tomara que tenha ouvido, mas talvez eu tenha sido um dos primeiros, não porque eu sei mais ou enxergo mais, muito pelo contrário, mas é porque o Roger Williams narrando, ele talvez tenha sido em tempo real de todas as emissoras de rádio e web rádio e os cambal que estavam transmitindo o jogo, ele era o comandante da jornada, estava narrando o jogo, mas ele teve tanta dúvida em tempo real que talvez ele tenha sido o primeiro narrador a acionar o comentarista, né? Ele falou, estranho, e aí, Tigrão? Primeiro, ele tinha já uma convicção, mas ele me ouviu e ele não ficou sabonetando, ele me acionou muito rápido. E eu falei, não houve nada, absolutamente nada. E a questão do contato, em todos os ângulos reais e invertidos, foi a seguinte, o Arboleda, quando vê que o garoto vai provocar o contato, ele tira a perna. E quem acerta a perna do Arboleda, houve o contato. Mas o Vitor Roque, depois que o zagueiro do São Paulo tira a perna, ele joga a perna em cima da perna do Arboleda e aí se atira. O Arboleda já tinha tirado a perna sentindo que poderia ter uma interpretação equivocada. O Vitor Roque é que, cavando o pênalti habilmente, e ele tá na dele, aí a responsabilidade é do juiz. Cavando o pênalti habilmente, continua e vai de encontro. Então quem encontra a perna quem bate, quem toca na perna é o Vitor Roque na perna do Arboleda e não o Arboleda na perna do Vitor Roque. O Arboleda já tinha recolhido, falou, opa, esse moleque vai aprontar aqui. Aí o Vitor Roque continua, desiste do lance, procura flagrantemente o contato e depois se joga. E o juiz entra, ou não entra, ou será que ele quis assim mesmo? Agora, o mais impressionante de tudo é que o técnico do Palmeiras na coletiva, que ele já tinha visto o lance antes da coletiva, ele vai lá e fala, foi pênalti. Esse é o cara que mais reclama de arbitragem na história de todos os técnicos do futebol brasileiro. Mas quando o erro grotesco é a favor dele, ele diz que foi. Mas é um direito dele, né? Uma interpretação dele. Assim e é um direito também meu achar que ele é um artista. Não, você tem a sua interpretação, ele tem a dele, cada um tem a sua interpretação. É por isso que o futebol é bacana, é legal. Cada um tem uma opinião. E não discuto absolutamente nada isso. Eu acho que o Arboleda tentou tirar a perna, é verdade, mas não conseguiu e houve o choque. Então, se ele tentou tirar a perna, não conseguiu e houve o choque, pênalti. Ok, não é isso que está em discussão. Cada um interpreta de uma maneira. O que está em discussão é por que o árbitro tem o recurso do vídeo e ele não vai lá ver, cacete. Ou se ele tem o recurso do vídeo para que ele possa tomar a opinião. E aí ele não vai no vídeo, acredita naquilo que o operador do VAR está falando e não vai ele lá ver. Por que ele não vai ver o que está acontecendo? E outra, é o seguinte, os caras ficam com câmera lenta, olha, esse negócio de câmera lenta, até beijo mais ardente parece violência. Parece que você está batendo naquilo que você está tentando beijar.
Então tá tudo errado, é uma confusão gigantesca. O VAR no Brasil mais atrapalha do que ajuda. Concordo. E não tem jeito de consertar isso. Porque os caras, o VAR, ele quer ser protagonista. Ele quer aparecer mais do que o juiz de campo, dos jogadores e também os treinadores. Então, se não como tivesse, é que você vai consertar um negócio desse? Se não tivesse o VAR, essa discussão tinha acabado ontem. Assim, ó, o juiz errou, deu o pênalti, estava mal colocado, interpretou errado, acabou. É normal, ele é um ser humano. Ou não teria dado o pênalti? Não, mas ele deu. E você sabe por que ele não foi ao VAR? Porque em tempo real ele deu. Aí tem um negócio chamado vaidade. Pô, eu dei, agora eu vou voltar atrás. Eu já apitei, já mostrei a cal. Ainda entra o cara do VAR e fala... Porque o erro foi do VAR mais do que do juiz. Porque o VAR deveria ter colocado, ó, é bastante duvidoso, dá uma olhadinha. Mas o VAR, ao invés de sugerir a ele que fosse a cabine, convenceu o apitador central de que ele acertou. E aí a vaidade falou mais alto. E agora na lata. Responde na lata. Com a classificação sobre o São Paulo, Palmeiras chegou à sua sexta final consecutiva e alcançou a segunda maior sequência de finais seguidas do Paulistão Sicredi. Qual time é dono da primeira maior sequência? Começo com você, CH. Santos. E você, Tigrão, qual é a sua opinião, a sua resposta, melhor dizendo? Santos. Já eu vou dar a resposta. Na sua opinião, Tigrão, foi pênalti ou não em cima do Vitor Roque? Já debatemos isso, mas só para seguir aqui o protocolo da produção. Foi pênalti ou não no Vitor Roque? Não. Não foi. E para você, CH, foi pênalti ou não no Vitor Roque? Não foi. Vamos lá, CH. Quem é o favorito a conquistar o Campeonato Paulista? Corinthians ou Palmeiras? O Corinthians tem 30 títulos. E o Palmeiras tem 26. E o Palmeiras está atrás de ganhar o tetracampeonato. Até hoje quem conseguiu foi o paulistano, mas naquela época lá do amadorismo. Na era profissional, nenhum time conseguiu 4 títulos seguidos. E aí, CH, quem é o favorito? Discutir favoritismo é muito complicado num jogo desse tamanho. Mas quem vai ser campeão paulista será o Palmeiras. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Palmeiras é o favorito, apesar de ter ido para a final no apito. Valeu, Tigrão. Um abraço para você. Até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um grande abraço para você. Até amanhã, CH. Para você também. Boa noite a todos. Até amanhã. Ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Ouvinte participando. Fala, Batista. Boa noite. Tudo bem? Batista, quem tá falando aqui é o Daniel. Vocês estavam comentando agora aí na rádio a respeito das entrevistas dos tempos passados, né? Eu me lembro uma época que eu trabalhava na ambulância, no estádio Moisés Lucarelli, e o CH era repórter. E o CH veio correndo para entrevistar o Vanderlei Luxemburgo, só que o Luxemburgo falou para ele, calma, respira, senão você vai infartar. Aí ele falou pro Luxemburgo, você respirou lá pra falar daquele jeito com o árbitro? Pergunta pra ele se ele lembra desse episódio. Um abraço a todos aí da mesa. Bom, o CH já tinha se despedido, né? Mas você foi citado em CH. Me lembro. Ser repórter naquela época, meu amigo Daniel, era você disputar um espaço que às vezes você não conseguia. Era correria, era carregar cabo, era cotovelada e você tinha que ser muito ligeiro. Eu respeitava muito o Luxemburgo e ele, a mim, sempre me respeitou, mas eu sempre fui duro com ele sempre foi duro comigo.
Eu me lembro bem, não só com o Luxemburgo, a gente teve várias confusões, entre aspas. Uma com o Rogério Ceni no embarque do São Paulo para jogar uma partida na Libertadores. E a famigerada, isso é muito famoso na minha carreira, sobre o Belletti, que toda semana de clássico contra o Palmeiras, que ele tinha que marcar o Edmundo, ele se machucava. Aí eu fui entrevistar o Dr. Sanches, médico longevo do São Paulo. Ele disse, olha, os exames não apontam nada. Agora, a dor é subjetiva. E eu fui perguntar isso pro Belletti, ele quase me agrediu. E aí, depois disso, ele não jogou contra o Palmeiras, aí teve o jogo da Libertadores, fui fazer um embarque do São Paulo. O Rogério veio pra cima de mim, falando, você quer tumultuar. Eu falei, eu só coloquei o médico que cuida de vocês no ar. Aí cada um tira a conclusão que quiser, mas era muito legal. Ouvinte no ar. Fala Batista, fala meus amigos da mesa, quem fala aqui é o Pico da turma do Cambuí. Batista, hoje eu não ouvi a programação, então não posso opinar em nada, mas eu queria mandar um abraço para você e para sua família, desejar meus sentimentos, que Deus conforte o coração de todos vocês, tá bom? Valeu Batista, Pico, turma do Cambuí, um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado, mais um. Boa noite, eu sou a Fátima Cachelli aqui de Santo Antônio de Posse. Quero mandar meus sentimentos, meus pesares ao Carlos Batista, ocorrido com a sua irmã, e um dia encontraremos no Reino da Glória, se Deus quiser. Amém, muito obrigado. Mensagem do Marcos Ortiz. Meus sentimentos, meu amigo, que Deus te conforte e a receba, viu? Marcos Ortiz, que faz um brilhante trabalho no site no site Planeta Guarani. Abraço para você, muito obrigado pela sua mensagem, Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, que tem rádio também e faz transmissão de futebol e faz um trabalho excepcional. Muito obrigado pela mensagem e muito obrigado a todos que mandaram mensagens dando aqui as condolências. Obrigado mesmo de coração. E na sequência vem a Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, tchau! Agora, Esporte em Debate.